que está aqui nos acompanhando no YouTube da Aika. Eu sou Tainá Freitas e estamos chegando com mais um iCast para te ajudar a entender melhor sobre os temas, que circulam aqui o nosso universo. E hoje eu estou aqui com duas figuras muito especiais para nossa Aika. Tailan Mafra, nossa gestora de operações da Aika T&D, e Henrique Lima, sócio-gestor da Act Eventos. E aí você me pergunta, o que é que a gente vai conversar hoje? Que eu convidei os dois mundos que fazem parte do nosso grupo Aika para estarem juntos aqui nesse iCast. Nós vamos falar sobre um tema que atravessa tudo, que é uma das grandes bases de tudo que a gente atua, que é gamificação. Não é isso, Thay? Exatamente, vamos embora. Vamos embora. E aí, Henrique, tá pronto? Tá sim, animado. Vamos nessa. Então hoje a gente vai falar sobre vários aspectos, o que é que tá por trás das experiências gamificadas. Se você tem interesse nesse tema, fica aqui com a gente, já aproveita, deixa o teu like no vídeo, se inscreve no canal e vamos começar essa conversa. Vamos nessa? Vamos. E para começar, eu quero entender melhor o que é que de fato caracteriza uma atividade gamificada. Quem pode me explicar melhor sobre isso? Por favor, Thay. Obrigada, começa. Então, Thay, gamificar é basicamente você utilizar elementos de jogos em contextos que não são de entretenimento como uma estratégia para engajar as pessoas. Então, aqui existe uma relação entre desafios e recompensas e a gente pode utilizar um toquezinho de competitividade ou de colaboração entre as pessoas. E complementando isso, Thay, é importante entender que a gamificação vai além do jogo, A gente, dentro do grupo Aika, entende que a gamificação é um processo de aprendizagem. Então, toda a gamificação por trás vai existir uma competência trabalhada, uma habilidade que a gente vai desenvolver para atingir um resultado que a gente mapeou diante do cliente, com o cliente. Então, todo o processo de gamificação para a gente é um processo de aprendizagem também. Customizado, Customizado, exatamente. Que massa! Então aqui, pegando um pouquinho do que os dois falaram, Thay falou muito bem que a gamificação é algo que usa elementos de jogos para além do entretenimento. E Henrique muito bem pontuou que a gamificação está muito atrelada com processos de aprendizagem. E para falar de fato de processos de aprendizagem aqui no Grupo Aika, eu quero direcionar essa pergunta para Thay, que é a nossa gestora de operações da Aika T&D, de treinamento e desenvolvimento. E me explica, Thay, quais são os pontos fortes de utilizar a gamificação justamente nesses processos de aprendizagem? Então, gamificar já é sair do tradicional. Então isso já chama a atenção de quem está participando. Além disso, uma gamificação bem feita, adaptada ao contexto, sabendo o objetivo dessa gamificação, entendendo, mapeando o público, a gente consegue trazer esse engajamento das pessoas. E aí é química, esse contexto, ele ativa a dopamina, que é o que a gente chama do hormônio da recompensa. Então, uma vez que a gente entende esse contexto e adapta o game aos participantes, é uma coisa que se retroalimenta. As pessoas começam a gostar, a querer jogar mais e, por consequência, elas aprendem mais, Outro aspecto é sobre a motivação. O game, ele traz elementos de uma motivação intrínseca e extrínseca. Quando a gente fala de motivação intrínseca, a gente fala sobre a curiosidade, a autonomia da pessoa dentro do seu processo de aprendizagem. A gente fala de um pertencimento a algo maior. O game é algo maior do que aquela pessoa, Por outro lado, quando a gente fala na motivação extrínseca, a gente fala das recompensas, do status que se tem. Quando você está num game e você se sai bem, isso traz um status para você. Então isso mexe também com a sua motivação extrínseca. Além disso, o game mexe com criatividade, com a colaboração, com a resolução de problemas. Então tudo isso transforma o processo de aprendizagem em algo mais gostoso, algo mais leve. Muita gente diz também que reduz o estresse, Então, se a gente estiver falando de um contexto de competências técnicas, aí é que isso traz mais motivação, porque normalmente, quando a gente fala de competências técnicas, são treinamentos mais morosos, com assuntos muito específicos,
E as pessoas acham muito cansativo. Quando a gente traz os elementos do game para isso, né, muda todo o contexto. E aí facilita a absorção do conteúdo, né? Com certeza. Que massa. Então é isso. Se você está buscando uma aprendizagem leve, com que as pessoas se envolvam no conteúdo que está sendo passado e consigam absorver de forma mais fácil, né, tudo que está sendo ensinado, invista em gamificação. Com certeza. Agora vamos passar para um outro mundo, o mundo da Act Eventos, né, dos eventos corporativos, que é uma coisa que energia não pode faltar. E como é que a gente pode aplicar a gamificação para dar um up aí na energia dos eventos? Explica aí. Bom, é importante entender, antes de tudo, que gamificação não é um processo robusto, né? Isso não existe um padrão. A gamificação, como o Tailândia falou, para o processo de aprendizagem, é interessante que ela seja personalizada. Então, para dentro dos eventos, é interessante que a gente entenda o contexto por trás, as premissas interessantes e fundamentais do evento, do que está sendo almejado enquanto empresa, para que a gente possa alcançar, para daí a gente conseguir construir um desenho, né, de uma gamificação que possa atingir com a intensidade certa as pessoas, a mente e o coração. Então a gamificação é um processo que a gente vai desenhar a partir de um entendimento de território para conseguir com a intensidade, com a energia, com o engajamento, com o pertencimento, conectar essas pessoas para um fim de gerar um encantamento, né, gerar um envolvimento com todo mundo ali presente dentro do evento. Massa. Então é sempre sobre envolver, integrar e trazer as pessoas para o play, né? Para aprender e engajar. E customizar, é importante sempre reforçar isso. Tudo tem que ser adaptado com relação à idade das pessoas, com as características, tempo de casa e tudo mais. E Henrique tocou agora num ponto certeiro, que é o motivo da minha próxima pergunta. Porque naturalmente a gente associa muito o jogo com crianças, não é isso? E a gente aqui trabalha muito com andragogia na parte de treinamento e desenvolvimento, e na parte de eventos é sempre experiências, na grande maioria das vezes, para adultos. Então, esse tipo de atividade ele é realmente efetivo para pessoas de todas as idades, de diferentes contextos. Expliquem aí pra gente, né? Sim, afinal de contas, todo mundo um dia já foi criança, né? Então a gente consegue trazer essas referências enquanto elementos para a utilização da gamificação e conectar com o time. Novamente, customização faz parte do nosso processo, então a gente precisa entender que nem toda gamificação vai se conectar com todo mundo. Novamente, vamos entender o território para conseguir entregar a melhor experiência. Mas é claro que a gente consegue fazer gamificação que contemple de criança a pessoas mais adultas. Eu acho que é importante dizer que normalmente as pessoas conectam o game a algo infantilizado, como você falou, né? E na verdade, game tem a ver com diversão, não tem a ver com idade. E todo mundo pode se divertir. Complementando o Henrique, se um game for bem formatado, se a gente considerar quem é nosso público, qual é o nosso objetivo, quais são as ferramentas que a gente tem a nosso favor para utilizar dentro desse processo, utilizando as estratégias, né, corretas, a taxa de efetividade é muito grande, o sucesso é muito grande, porque a gente está fazendo algo para aquela pessoa, para aquelas pessoas, né? Então, é muito benéfico trazer isso. E só acrescentando que o game não necessariamente precisa, como aqui está posto, ser utilizado algum elemento mais infantil, vamos chamar assim. A gente pode voltar a uma gamificação para a resolução de algum desafio organizacional. Então, trabalhar um business game dentro de uma convenção, dentro de um evento, faz total sentido. E na aprendizagem também. E na aprendizagem também, como hoje a gente já faz basicamente todos os dias. Não é isso? Exato. Que massa, então vocês conseguiram explicar muito bem aí o que é que está por trás, mas eu queria entender também melhor agora quais são as principais competências que a gente pode trabalhar a partir da gamificação. É o trabalho em equipe? O que é? Quais são as principais assim, que vocês acham que funciona melhor com esse tipo de atividade? Então, as competências, elas são muito relacionadas ao objetivo. Sim. Então, a gente pode trabalhar a competição, a gente pode trabalhar a colaboração no game, né? Mas, com certeza, foco em resultado é algo muito trabalhado, porque existem desafios, né? Perguntas, sejam lá as mecânicas que são utilizadas, que precisam ser resolvidas pelas pessoas. O senso de urgência, porque normalmente tem tempo para se resolver aquele problema, quem responde mais rápido pontua mais, né? Então você começa a ter esse senso de urgência ali ativado, a agilidade também, né? Então são aspectos que a gente
quer despertar. É muito importante, Tainá. Uma das primeiras perguntas que a gente faz quando a gente faz um processo de planejamento de um game é: o que é que você quer despertar nas pessoas? Você quer despertar colaboração? Você quer despertar competitividade? Existe uma competência específica que está sendo trabalhada ou não, né? Ou a gente vai trabalhar questões mais técnicas. Então, Henrique, acho que pode complementar melhor, já que está na parte de eventos, mas as competências são diversas, né? O objetivo é que tem que ser, é o principal insumo que a gente tem para poder definir que competências são essas. E direcionar para que aquilo seja de fato efetivo para aquele objetivo que a empresa procura, né? Exatamente. Perfeito. E vale ressaltar uma coisa, quando a gente fala em competição, que é atrelado, né, de imediato a uma gamificação, é importante a gente entender que a competição ela precisa ser saudável, tá? Então existe todo um processo de colaboração envolvido na gamificação para que isso não se torne maçante, não se torne algo que gere ali alguma fricção. Uma coisa tóxica, né? Inclusive as regras do jogo que a gente cria, elas servem para dar esse embasamento, para deixar todo mundo na mesma página do que é permitido, do que não é permitido, até onde a gente vai com o jogo, né? Não é o jogo pelo jogo. A gente tem que lembrar que, independente do objetivo específico daquele projeto, ali tem por trás uma aprendizagem que precisa ser feita. Então isso é muito importante. Isso é uma coisa que a gente reforça sempre. Por mais que a experiência, a gamificação, ela vá acontecer, aquilo vai acabar. Então, o que a gente pode tirar dessa gamificação que a gente acabou de vivenciar e levar para a nossa vida, para a vida real, para a vida da empresa, da gestão? Então, nada mais é do que a analogia que a gente fazia ali com o dia a dia, que eles acabam trabalhando, vivenciando e tudo mais. E são lições aprendidas que a gente vai gerar e que eles vão identificar. A gamificação é um processo para identificar o que a gente vive no dia a dia. E a partir disso conseguir trabalhar soluções, né? Como é que a gente pode endereçar isso de uma melhor forma. Perfeito. E agora que a gente já passou por o que é gamificação, como ela se aplica nos dois cenários, né? De aprendizagem com treinamento e desenvolvimento e de eventos corporativos, entendeu também um pouco quais são as principais competências trabalhadas a partir dessas atividades. Eu queria agora que vocês juntos me dessem 4 dicas, 2 de cada, de como a gente pode criar uma atividade gamificada e envolver, fazer com que as pessoas queiram participar daquilo, né? Engajar o público naquela atividade. Então, como é que a gente começa desenhando essas experiências? Quem quer começar dando a primeira dica? Posso ir? A gente vai fazendo um bate-bola? Ótimo. Primeira, eu acho que a mais óbvia, por favor, regras claras. As pessoas precisam saber o que está sendo cobrado, quais são os direcionamentos, o que é que elas vão alcançar ao final. Então a regra ela faz parte da gamificação fundamentalmente. Precisa estar muito evidente qual é o processo que as pessoas vão seguir. Então acho que como primeira dica fica regras claras para esse processo. Perfeito. Tá, uma dica que eu dou é entenda o seu público. Quem é o público? Qual é a idade? Qual é o sexo? Qual é o nível de escolaridade daquelas pessoas? Quais são os pontos fortes daquela equipe e os pontos que precisam ser trabalhados? Qual é o contexto que elas estão inseridas? Né? Se um game é de uma área, por exemplo, é um contexto. Se o game é para a empresa toda, o contexto é outro. Então, entender esse público nos permite adaptar as abordagens, as mecânicas e até os prêmios, né? As recompensas. Que é muito importante Exatamente. também, né? Fazer tudo isso para que aquilo seja atrativo para quem está no processo da gamificação. A atividade precisa conversar com o público, Sim, né? Para que ela exatamente. seja Faça sentido, né? Exatamente. Tua vez. Terceira, eu acredito que a gamificação ela precisa ser estratégica. Ela não pode simplesmente acontecer. Ela precisa ter uma orientação quanto ao negócio. Então, por que a gente está fazendo essa gamificação? Sabe? Qual é o objetivo? Isso. O que é que a gente precisa alcançar? É uma dor que a gente precisa superar, colocar na pauta e com essa gamificação a gente conseguir superá-la? Então, um processo de onboarding? Um processo de onboarding, exatamente. Então, ela precisa ser estratégica. Não adianta fazer um processo apenas por fazer, tá? Para envolver as pessoas, para ser divertido, não. Ela precisa ter um cunho de aprendizagem, um cunho de resultado ao final dela. Perfeito. A última que eu daria é mensure os resultados. Às vezes as pessoas acham que porque estamos falando de um game é tudo uma brincadeira. Na verdade, não. É muito importante que a gente entenda como é que está a taxa de participação das pessoas. Como é que está a taxa de acerto daqueles livros. Né? Qual o tempo médio que as pessoas estão dedicando àquela atividade. Qual é o feedback que as pessoas têm para dar do processo. Ele está fazendo sentido para aquelas pessoas. Isso tudo vai permitir que a gente tenha adaptabilidade.
não tem problema nenhum de, no meio de um processo de gamificação, a gente entender que aquela abordagem não está sendo a melhor para o público, para o objetivo, e a gente precisa mudar a rota. Esse processo, né, feito com esse nível de adaptabilidade, de entendimento, de olhar para as pessoas mesmo, garante que a gente consiga ter um caminho mais assertivo, no final das contas. Então, mensurar os resultados é muito importante. Posso acrescentar mais uma? Pode, claro. Que a gamificação ela seja inclusiva, tá? Então a gente sabe que existem pessoas que trabalham home office, tá? E a gente está moldando, criando a gamificação só presencial. Como é que a gente pode incluir essas pessoas? Então a inclusão faz parte do processo de gamificação, são detalhes que fazem toda a diferença, que a gente pode estar pensando nisso como um diferencial para a nossa atividade. Ele falou de inclusão e aí eu vou para além disso. Você trouxe uma palavra muito importante. A inclusão, né? Então, empresas, elas contemplam pessoas diversas. Então, se a empresa tem pessoas com deficiência, esse game precisa atender essas pessoas. E elas precisam saber que os detalhes do game contemplam essas pessoas. Então, se nós temos pessoas com deficiência, sejam elas quais forem, elas precisam se sentir incluídas, mas sem sentir que aquilo foi feito só por causa dela. Pra incluir. Não é. Essa é a questão da inclusão. Parte do todo. Exatamente. Isso é importante. Né? Sim. Vamos lá, me ajudem aí a recapitular. Regras claras, entender o público, estratégia, ter um resultado, ou ter um objetivo, né? Mensurar resultados. Mensurar os resultados e lembrar da inclusão. Muito bem, muito obrigada, gente. Aprendi muito com vocês aqui. Espero também que a galera que nos acompanhou tenha aprendido. Tenho certeza que aprenderam muito também sobre gamificação. E a mensagem que fica é: gamificação ela é para além de crianças, para além de entretenimento. Isso pode estar muito bem atrelado com experiência de aprendizagem, com experiências em eventos corporativos. Então, sem medo, aprende mais, volta lá para o início do vídeo se for necessário, aprende mais sobre gamificação e adapte, adeque e utilize, né? Bote em prática aí na sua empresa. E se precisar de ajuda, não se esqueça que gamificação, isso é jeito AICA, isso é jeito ACT, e conta com a gente. Se você nos assistiu até aqui e gostou do conteúdo, não esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo com alguém que precise também aprender mais sobre gamificação, seguir o nosso canal e acompanhe a gente também lá no perfil do Instagram, @AICAEmpresarial, sempre cheio de conteúdos super legais. Combinado? Um beijão. Tchau, tchau. E até a próxima. Até mais.